prova da OAB é o desafio que você precisa vencer se você quer ser advogado no Brasil. E para ir bem em qualquer desafio, a gente precisa antes entender como ele funciona. Então aqui eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre a prova da OAB, tanto da primeira quanto da segunda fase, em 2026. Quem pode fazer a prova da OAB? A prova da OAB pode ser feita por quem já terminou o curso de Direito ou está matriculado no 9º ou 10º semestre do curso. Ou seja, é possível fazer a prova e passar no exame antes mesmo de se formar. Inclusive, tem até editais específicos que permitem que o candidato se inscreva mesmo estando no 8º semestre. Mas isso geralmente acontece quando a primeira fase é em um semestre e a segunda fase em outro semestre. Então é preciso ficar atento às regras do edital específico do exame que você quer fazer para ter certeza, ok? E se você quiser saber mais sobre isso, esse vídeo aqui fala exclusivamente disso, então depois dá uma olhada nele. Quem aplica a prova da OAB? Quanto à prova em si, atualmente ela é aplicada pela FGV ou Fundação Getúlio Vargas e o site oficial da prova é o oab.fgv.br. É nesse mesmo site que você tem acesso a todos os editais e provas passadas para download. E para mim, essas provas passadas são um recurso valiosíssimo, porque o que foi importante para o OAB em um exame tem muitas chances de continuar sendo importante em outros exames também. Então, se você analisa as provas passadas do exame, você começa a identificar o que você deve focar no seu estudo e também aquilo que você não precisa estudar. Inclusive, os alunos do meu método só estudam que eu separe uma análise como essa aqui, que é baseada nas provas passadas do OAB. E é justamente por focar só no que eu separo que as pessoas saem de 30 e poucos pontos para mais de 50 lá no exame. E se você quiser entender melhor como funciona esse meu método de estudo pro OAB, que tem essa análise, um preparo completo para as duas fases do OAB e a minha mentoria individual durante todo o preparo, é só acessar o link que eu deixei aqui na descrição. Como fazer a inscrição na prova do OAB? As inscrições para a prova do OAB abrem de tempos em tempos nesse mesmo site que eu tinha falado antes, o oab.tv.br. É nele que você vai entrar para fazer a sua inscrição durante o período de inscrição. Esse prazo de inscrição geralmente dura 8 dias e é definido pelo edital de cada prova. Então é super importante ficar atento aos editais. Aqui no meu canal eu sempre solto vídeo avisando das datas do OAB, atualizações e editais. Então eu recomendo que você se inscreva aqui e ative as notificações para não perder nenhum aviso sobre as datas da prova. Agora, sobre a inscrição, não existe nenhum limite de tentativas para que você consiga a aprovação. Então você pode fazer a prova quantas vezes precisar. Mas quem estuda da maneira certa, de forma estratégica, geralmente consegue passar de primeira ou em poucas tentativas. Então eu aconselho fortemente que você veja as dicas aqui do canal sobre estudo estratégico para não ficar sofrendo com essa prova. Como funciona a prova da OAB? Em relação ao formato da prova, a prova da OAB é dividida entre duas etapas. A primeira e a segunda fase, e elas são bem diferentes. Com questão à primeira fase, nela você tem 80 questões de múltipla escolha, letra A, B, C e D, em que você tem que encontrar a alternativa correta dentre elas de acordo com o enunciado. Você tem 5 horas para fazer essa prova e passar para o gabarito suas respostas nessas 5 horas também. O seu objetivo nessa fase é acertar pelo menos 50% da prova, ou seja, você vai ser aprovado na primeira fase se conseguir acertar pelo menos 40 das 80 questões da prova. Lembrando que, nesta fase, não tem fator de correção, então não deixe nenhuma questão em branco. Ou seja, se não souber a resposta, chute, porque mesmo sem saber a resposta, você ainda tem 25% de chance de ganhar algum ponto, o que é bem melhor do que o zero se você não marcar nada. Na primeira fase, são cobradas 20 disciplinas de direito distribuídas nessas 80 questões. E nessa primeira fase, você não pode levar nenhum material de consulta, então será apenas você com a sua memória e uma caneta lá no dia da prova. Inclusive, nesse vídeo aqui, eu explico exatamente o que você pode ou não levar no dia da prova, o que você pode ou não vestir, então dá uma conferida nele depois. Outra dica importante sobre a primeira fase é esperar até a última hora de prova para poder levar para casa o caderno de provas, que é o documento com as questões impressas que você recebe na hora da prova. Assim você vai poder comparar ele com o gabarito preliminar, que sai no final do dia da prova, e já saber se você passou ou não na primeira fase. Se você não levar o caderno de provas, você vai ter que esperar pelo menos o resultado preliminar, que leva um bom tempo para sair, para saber se passou ou não. E você acaba perdendo tempo de estudo para a segunda fase. Então é super importante você ficar até essa última hora de prova para levar o caderno com você. Quanto à segunda fase, o formato de prova é bem diferente da primeira fase. O primeiro detalhe importante é que essa é uma prova inteira de uma única disciplina e a parte processual dela. Ou seja, na hora da sua inscrição para a primeira fase, você vai ter que escolher antecipadamente essa disciplina da sua segunda fase. E passando pela primeira fase, você vai fazer essa prova da segunda fase exatamente da disciplina que você escolheu. Por isso é super importante você ter bem claro aí na sua cabeça em qual área do direito você quer fazer a
sua segunda fase, porque naquele momento da inscrição para a primeira fase, você já vai estar definindo essa matéria da prova e não dá para mudar depois. E para te ajudar nessa escolha, eu criei um vídeo completo que ensina como fazer a escolha certa da sua segunda fase e eu vou deixar o link aqui e na descrição também. Continuando, a prova da segunda fase é 100% discursiva, ou seja, você vai ter que escrever toda ela à mão e não tem alternativas para marcar. Nessa prova, você vai ter que escrever uma peça processual inteira e responder 4 questões abertas, todas elas com letra A e B. Na etapa da peça, vai ser apresentado um caso fictício e você vai ter que identificar e criar uma peça processual completa e adequada para aquele caso. A correção dessa prova é feita com base em um gabarito chamado padrão de respostas, que é basicamente um checklist onde o avaliador especifica quais os pontos que ele julgava necessário estarem presentes para ser considerado uma peça ou uma questão correta. Então, você vai responder a sua prova da forma mais completa possível e se as suas fundamentações baterem com esse padrão de resposta, aí você vai somando pontos na prova. Essa prova da segunda fase tem uma pontuação de 0 a 10, que são 5 pontos para peça e 5 pontos dividido entre as 4 questões. E você é considerado aprovado se conseguir pelo menos 6 pontos. Então aqui já dá para perceber que não adianta acertar 100% da peça para passar. Também é preciso ir bem nas questões. Quanto ao dia de prova, tanto a primeira quanto a segunda fase do AB são realizadas no domingo, mas em dias diferentes. Então, quando você passar na primeira fase, você vai ter algumas semanas para fazer o seu estudo para a segunda fase. Quanto ao tempo de prova, ambas as fases têm uma duração limite de 5 horas. E apesar de parecer muito tempo, é um tempo que pode ficar bem curto se você não souber administrar bem no dia da prova. Então, algo que eu sempre ensino para os meus alunos é simular o dia de prova em casa para verificar como está sendo o seu tempo de execução de prova antes do dia. Assim dá para identificar qualquer coisa que tiver alguma dificuldade e fazer ajustes caso seja preciso. Rayane, se eu passar na primeira fase e reprovar na segunda fase, eu preciso fazer novamente a primeira fase? Dependendo do caso, você pode fazer uso da opção de repescagem ou reaproveitamento e não precisar fazer novamente a primeira fase. Mas existem detalhes específicos. Para entender certinho se é ou não o seu caso, assista esse vídeo aqui em cima para você saber, ok? Eu tenho que te parabenizar, porque muita gente vai fazer essa prova sem procurar entender sobre os detalhes e acaba sofrendo com isso. Mas você foi diferente e buscou entender melhor a prova e esse é um ponto super importante para ter mais chance de passar nela. Aqui no canal eu sempre ensino que para vencer esse exame é preciso ser estratégico e o primeiro passo é justamente identificar as características do inimigo que eu te mostrei agora. Então, se você gostou desse vídeo, veja esses outros aqui que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante também. Até mais!